Oi, eu sou a Rafaela, professora aqui da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca, de cabelos curtos e escuros. Estou usando uma blusa de fundo azul, com muitas plantas de diversas cores. Atrás de mim, o cenário da Multirio. E bem-vindos à nossa aula de História. Mas antes, aquele papinho. Aí, você aí de casa, você gosta, por exemplo, de brincar com quebra-cabeça? Eu particularmente gosto muito, apesar dessa idade um pouco mais avançada que vocês, né? Então, eu gosto muito dessa ideia de as pecinhas que vão se montando e aí vai formando uma grande imagem maravilhosa. Também gosto de brincar de detetive. Aquela coisa de, aos poucos, descobrindo as pistas, vestígios, chegar à conclusão de um crime. Tá. Mas por que eu estou falando de brincadeira no início da aula? Bem, porque além de professora de história, né? Como vocês sabem, também sou uma historiadora. E a gente consegue traçar um paralelo justamente entre essas brincadeiras e o trabalho do historiador. O historiador é justamente aquele profissional, aquele cientista que, através dos vestígios, vai construindo justamente a narrativa histórica. Então, o historiador, ele justamente vai usar as fontes para construir esse quebra-cabeça que vai ser a história. A história aí que você conhece, que você estuda na sala de aula. Na aula de hoje, nós vamos falar justamente sobre a história como uma ciência. E que o historiador, enquanto cientista, escreve, constrói a narrativa histórica. E as fontes, toda hora de ter que lembrar justamente da ideia do quebra-cabeça. As fontes vão ser como se fossem peças que vão auxiliar bastante esse profissional, que é o historiador. Então, na aula de hoje a gente vai estudar bem o que são essas fontes, como elas, ajudam o historiador e como a história é escrita. Mas você aí de casa, sabe o que é história? Ou quem é esse historiador ou historiadora? Então, vamos aprender um pouquinho. Primeiro, a palavra história, ela não é muito nova. Ela nos remete lá à Grécia Antiga. História tem um significado de investigar, de pesquisar. E quem é considerado esse primeiro, chamado o pai da história? É um grego chamado Heródoto e a gente vai ver uma imagem dele agora. Gente, esse aí é o Heródoto. Dá para perceber que ele nasceu ali no século V a.C., na cidade de Halicarnasso. O Heródoto foi um geógrafo e historiador. Escreveu um livro chamado Histórias, onde ele escreveu sobre a invasão da Grécia pelos persas. Então, segundo a palavra história, lá para os antigos gregos, o historiador é o cara que investiga, o cara que pesquisa. Mas, o que esse livro do Heródoto teve tão de diferente? Bem, já existiam outros livros sobre outros fatos. Mas qual é a diferença e por que a gente considera Heródoto o pai da história? Porque nesse livro ele não só narra um fato, não é apenas um relato, mas ele coloca um problema. Ele problematiza o fato que ocorreu, que foi essa invasão da Grécia pelos persas. Isso é importante por quê? Porque a história, ela não é simplesmente um relato de alguma coisa. Uma coisa fundamental para essa ciência é ter uma questão, é problematizar, é ter um incômodo. E é esse incômodo que vai gerar justamente a pesquisa, a investigação. Sem o incômodo, não tem história. Vira só um relato. É muito bom a gente saber que a história é justamente isso. É esse incômodo,
é pesquisar essa ideia de um ser humano num tempo e num espaço. E vale lembrar também que o historiador, para muito além de ser esse investigador, ele é um cientista formado em algum curso universitário de história. Eu, por exemplo, fiz história em uma universidade. Então, para além de, como eu falei, de professora, também sou historiadora. Sou uma pessoa que investiga e pesquisa. Bem, onde esse cara pesquisa, o que ele pesquisa, tudo isso, o que esse profissional faz? Eu falei, quem ajuda o historiador são as fontes. E o que são fontes? Bem, lembrando da palavra fonte, justamente fonte de água, é algo que fornece, não é? Então, fonte é tudo que é produzido pelo ser humano. Não necessariamente só documentos textuais, que é o que a gente geralmente pensa quando pensa em fonte. Ah, algum documento antigo? Não, muitas coisas podem ser fontes. Por exemplo, uma fotografia, filme, uma construção, um relato pode ser uma fonte. Tudo isso. Existem fontes materiais e existem fontes imateriais. E agora a gente vai ver os tipos de fontes que o historiador usa. Para facilitar a nossa vida, os historiadores classificam as fontes em 4. Dos documentos textuais, né? São documentos oficiais, cartas pessoais e governamentais, diários, relatos de viagens, crônicas, livros literários, processos de justiça, jornal e tudo que basicamente é escrito. Por isso são fontes textuais. Você também tem os vestígios arqueológicos e as fontes da cultura material. Geralmente são referentes à arqueologia, são construções, ruas, objetos funerários, podem ser roupas, sítios arqueológicos, tudo isso aí. Você também tem as representações pictóricas, que podem ser quadros, fotos, afrescos, pinturas rupestres, charts. Os filmes, eles também entram nessa categoria. Também a gente vai falar sobre registros orais, que são os testemunhos pessoais e os mitos transmitidos oralmente de geração em geração. Só um adendo. Na aula de hoje, a gente não vai falar sobre os registros orais, vamos falar sobre os outros tipos de fontes que existem. Tem uma coisa muito, muito importante também na história, que é o estudo das permanências e mudanças da sociedade. O que é o historiador? É o que vai estudar o que mudou e como mudou, mas também o que permaneceu, o que continuou. Isso é muito importante e, principalmente, para além de estudar um passado, o historiador também estuda um presente e, principalmente, a relação entre esses dois. A relação entre passado e presente é muito importante para a gente, como toda a sociedade, para a gente evitar que outras coisas se repitam e, se elas se repetirem, para a gente entender o contexto, o porquê que aquilo aconteceu. Então, o historiador é uma das figuras principais para a gente entender bem a sociedade como está hoje. Mas, voltando às fontes, que justamente ajudam nesse processo da gente entender a sociedade, vamos começar falando sobre as fontes textuais. Que, como eu falei, quando a gente pensa num historiador, no ofício, o que um historiador faz, a gente sempre pensa nele com o quê? Um documento antigo, um pergaminho, com alguma coisa assim. Então, é o mais básico. Essas são as fontes textuais. A gente vai ver alguns exemplos agora. Até o século XIX, os historiadores acreditavam que o único tipo de documento válido para a construção do conhecimento era o escrito. E, sobretudo, aqueles produzidos pelos meios oficiais. O Estado, autoridade, grandes personalidades. Como aí vocês estão vendo, por exemplo, a Lei Áurea.
Mas essa noção hoje em dia não é muito usada. Justamente porque os novos estudos mostram a gama, a possibilidade de, através de outras fontes, a gente construir o conhecimento histórico. Pensa bem, várias coisas que a gente conhece hoje não vieram só de documentos oficiais. Vale lembrar que os documentos oficiais, como os historiadores do século XIX acreditavam, que eram somente as únicas fontes válidas, revela somente uma visão, que é a visão do Estado. Documentos pessoais, relatos, diários, tudo isso vão revelar uma outra visão. Então, é muito importante a gente ter variedade de fontes, o historiador utilizar muitas fontes e pensar sempre em diversas visões. Bem, mas a história não é uma ciência que age sozinha. Ela tem inúmeras parceiras. Uma das suas parceiras é a arqueologia. Ela vai fornecer também várias fontes, vários vestígios para o historiador. Bem, vamos lá. A arqueologia, ela vai estudar justamente ocupações de seres humanos. Como, por exemplo, um cemitério antigo é uma ocupação arqueológica. Uma rua muito antiga, construções, tudo isso vai também ajudar o historiador a construir o conhecimento histórico. Aí a gente vai ver dois exemplos aí de como a arqueologia pode nos ajudar. E aí a gente está vendo dois sítios arqueológicos, um no centro do Rio, que é o Cais do Valongo, outro é o sítio lá de São Miguel Arcanjo, no Rio Grande do Sul. Eles são sítios bastante diferentes. A gente pensar, bem, o que é um sítio arqueológico? Vale sempre falar. O sítio arqueológico é um vestígio positivo de ocupação humana. A gente vê aí, nitidamente, que seres humanos ocuparam esse lugar e que hoje em dia não necessariamente. Eu gosto muito sempre de falar toda a aula sobre o Cais do Valongo, que é um sítio arqueológico no centro do Rio de Janeiro. Na verdade, ali na região da zona portuária. Ele é muito, mas muito importante para a história do Brasil. Ali foi um porto que funcionou entre 1811 e 1850. E nesse pouco tempo, aproximadamente 1 milhão de indivíduos que saíram da África desembarcaram ali para serem escravizados. Então, percebe a importância desse sítio para a história do Brasil. Bem, mas, por último, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as fontes pictórias, ou seja, quadros, fotos e também filmes. Os filmes, vídeos, tudo isso que é produzido hoje vai encaixar um pouco nessa parte aqui. É uma ideia, por exemplo, de imagem em movimento. Por isso que a gente vai colocar os filmes aqui nos documentos pictóricos. Vamos ver uns exemplos aí? São tipos de fontes que não se enquadram nas outras categorias, né? Mas é isso, elas têm essa importância, elas são fontes visuais e também são muito, muito importantes justamente para o historiador, para ir juntando todas aquelas peças, como eu falei no início da aula, para construir, para escrever justamente essa narrativa histórica. A aula de hoje está acabando e a gente viu justamente como o historiador, esse cientista, vai construindo todo o conhecimento histórico justamente através das fontes, que essas fontes são as peças do quebra-cabeça para, no final, o conhecimento histórico ser formado. A gente está indo, mas não sem antes um desafio. Falei muito sobre fontes na aula de hoje. E tem um lugarzinho aqui na cidade do Rio de Janeiro que nós, historiadores, amamos e temos muito carinho, que é o Arquivo Nacional. Lá, muitas fontes estão guardadas, justamente para que futuros historiadores possam consultá-las. Por exemplo,
as constituições brasileiras estão lá, Lei Áurea está lá, e outras coisas como estatutos de uns clubes de futebol, fotos jornalísticas, tudo isso. Então, o desafio da aula de hoje não podia ser muito diferente. Eu convido você aí de casa a fazer um passeio pelo Arquivo Nacional. Calma, não precisa ir lá não. Pode ser um passeio online. Vá no site do Arquivo Nacional e conheça esse espaço tão importante para nós historiadores. Para facilitar a vida, você pode mirar aí nesse QR Code que vai te levar lá para o site do Arquivo Nacional. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau, tchau.